Livro Você Escolherá o Deserto, de Samuel Whitfield. Segunda parte. A esterilidade prepara o palco para a glória de Deus. Muitos evitam o deserto porque ele parece estéril. A maioria das pessoas faz tudo o que pode para evitar sua própria esterilidade. Mas devemos encará-la, porque essa esterilidade remove tudo que é superficial e nos confronta. Quando chegamos ao fim das nossas próprias forças, a nossa esterilidade prepara o palco para a glória de Deus. João se tornou o pregador mais poderoso da nação, mas a sua história começou com a esterilidade. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os seus preceitos e mandamentos ao Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Lucas 1:5. A esterilidade é extremamente dolorosa. Pode ser facilmente levar a pessoa a um desespero. Porém, se suportarmos a dor, ela poderá produzir em nós coisas que não surgiriam de outra forma. A vida parece estéril para você? Você acha que a igreja está estéril? Deus nem sempre responde à esterilidade da mesma forma. Mas a angústia da esterilidade é um convite ao conhecimento de Deus. É uma mostra da dor que Deus sentiu ao esperar pela maturidade do seu povo. A glória de Deus brilha mais forte quando a força humana falha. E ele costuma usar a esterilidade a fim de preparar o palco para sua glória. Os pais de João viveram debaixo de uma nuvem de vergonha. Em uma cultura que valorizava intensamente os filhos e a linhagem familiar, Isabel não conseguia conceber. Por décadas, eles choraram e oraram. O desencorajamento se tornou um desespero e, por fim, uma tristeza ao longo prazo. Eles nunca imaginariam que o ventre estéril de Isabel produziria um dos maiores mensageiros da história. Há momentos em que Deus permite que essas coisas rotineiras se quebrem para demonstrar que o amor não pode fazer nada para que as promessas de Deus aconteçam. E há momentos chaves, geralmente quando Deus deseja um libertador, em que ele coloca a esterilidade em ação. Por exemplo, toda a promessa de salvação dependia de Abraão ter um filho, mas por décadas o ventre da Sara estava fechado. Ana é outro exemplo. A sua esterilidade a levou a clamar por um filho. Mas o que nos é contado é que o Senhor havia fechado o ventre da Ana. Mas por quê? Por que ele fechou? Porque o sacerdócio estava corrompido. E ele queria o mensageiro que seria produto de intercessão. A intercessão de Ana produziu o mensageiro Samuel, e ele confrontou o sacerdócio corrompido, sendo esposa de uma sacerdote. Isabel provavelmente leu a história de Ana repetidamente e derramou lágrimas com a esperança de que ela também fosse mãe de um também sacerdote que confrontaria a corrupção existente no sacerdócio. A nossa confiança em nossa própria habilidade é uma expressão do orgulho e limita a nossa habilidade de experimentar o poder de Deus. Como resultado, há momentos em que Deus faz uma promessa que pode parecer estéril por um tempo. Há certas coisas tão preciosas para Deus que Ele não as realizará até que tenhamos nos esvaziado de nossa confiança na nossa força humana e não tenhamos nada a recorrer, a não ser sobre a intercessão. A reprodução é um processo humano, normal e natural. A maioria dos humanos reproduz. Todos os dias, bebês são concebidos, gerados e nascem. Como a reprodução parece tão natural, assumimos que podemos realizar os nossos destinos com nossa própria habilidade. Deus nos deu ao homem a tarefa de multiplicar, encher a terra e dominá-la. Mas a esterilidade é uma demonstração dolorosa de que não podemos realizar nenhuma tarefa dada por Deus pela nossa própria força. A esterilidade é uma demonstração extrema da nossa verdadeira condição. Sem Deus, não podemos fazer as coisas básicas que fomos ordenados a fazer, seja multiplicar fisicamente ou demonstrar a glória de Deus. A verdade é que não podemos nem mesmo respirar sem Ele. E João sabia de tudo que ele era. Vinha da decisão de Deus de depositar vida em um ventre morto. Ele entendia que sua história começou quando a força humana veio ao fim.
E não importa quão cheio de dons você seja, você precisa se tornar desiludido sobre o que você pode produzir e receber uma visão daquilo que somente Deus pode produzir em você. Até que isso aconteça, não há como carregar a glória de Deus, porque o poder de Deus requer fraqueza. A sua glória não irá repousar plenamente sobre os confiantes, orgulhosos e fortes, porque Deus resiste aos orgulhosos. Como resultado, aqueles que estão cientes da sua fraqueza humana podem administrar o poder de Deus de maneiras que outros não podem. Deus não está preocupado nem procurando por homens e mulheres melhores. Ele também nem fica impressionado com você. Pode ser que Deus lhe peça para cumprir o seu encargo trilhando um caminho que não faz sentido por definições humanas. Como veremos, Deus escolhe João Batista para preparar uma nação. Mas João viveu em um lugar pequeno, desconectado de todos os líderes da nação, e só ministrou para um público por alguns meses. Quase toda a vida de João parecia estéril diante do seu encargo, mas sua vida estéril foi uma das mais frutíferas em toda a história. Deus ama demonstrar sua glória quando as pessoas não confiam mais na sua própria força. A condição de Zacarias e Isabel era um reflexo de sua nação. Israel tinha acabado de sair de um breve período de independência política sob a dinastia Asmonema. A dinastia havia começado com o zelo intenso dos macabeus, que se recusaram a se submeter à religião grega ou a tolerar complacência religiosa entre o meio do seu povo. Tragicamente, a dinastia sucumbiu rapidamente para um conflito político e para uma corrupção crítica. Esse conflito armou o palco para Herodes, um edomita, para que ele se tornasse o governante de Israel. A dinastia havia sido a maior esperança de Israel desde a invasão babilônica, 500 anos antes. Mas ela não conseguiu restaurar a glória de Israel. E ao invés disso, entregou a nação nas mãos de outro invasor estrangeiro. O governo de Israel estava claramente estéril, incapaz de produzir as promessas de Deus. Não somente isso, mas o sacerdócio de Israel estava caído. Debaixo da dinastia, a liderança religiosa que havia se tornado um jogo político, e ser o sumo sacerdote havia se tornado um prêmio político. O sacerdócio havia se corrompido. Herodes investiu fortemente no templo e o transformou em uma estrutura mais impressionante visualmente do que o Templo de Salomão. O templo era a coroa de Jerusalém e repleto de atividades, mas o fogo que caiu no Templo de Salomão nunca caiu no Templo de Herodes. Para enfatizar esse ponto, o Santo dos Santos, onde habitava a presença de Deus acima da arca, estava vazio, porque a Arca da Aliança havia sido perdida. O sacerdócio possuía influência política, mas assim como o templo, estava estéril. Por décadas, Zacarias e Isabel foram forçados a aceitar a sua esterilidade. Então um dia, Zacarias foi convidado para oferecer incenso no templo. Era um privilégio especial porque Zacarias, provavelmente, só ofereceu incenso no templo uma vez na vida. Como sacerdote, esse era o momento pelo qual ele esperou a vida inteira. Ele provavelmente estava nervoso, mas ele estava completamente desesperado para o que aconteceria. Enquanto ele permanecia diante do altar oferecendo incenso, Gabriel, um anjo do Senhor, apareceu repetidamente. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do santo para queimar o incenso. E eis que apareceu a Zacarias, o anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e com temor se apoderou nele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Esse foi um evento incomparável, porque Gabriel havia aparecido somente uma outra vez na história de Israel. No livro de Daniel, a mensagem de Gabriel continha algo mais chocante. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho. Gabriel incluiu um resumo impressionante de 4 pontos sobre o encargo do seu filho. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá nem vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ele converterá muitos dos filhos de Israel, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Resumindo, João Batista seria grande diante do Senhor, seria cheio do Espírito Santo, levaria muitos em Israel ao Senhor, e iria diante de Deus no espírito e no poder de Elias para preparar seu povo. Ou seja, a esterilidade de Isabel
havia sido a sua vergonha, mas como Sara, Raquel, Ana e outras, se tornaria sua glória. A vida de João foi uma resposta à intercessão de Zacarias e Isabel. Como Ana, eles gemeram por um filho sacerdote, e a intercessão deles se juntou ao desejo de Deus por um mensageiro. Quais orações você tem feito que podem, de fato, ser o desejo de Deus? O anúncio de Gabriel foi um choque. A gravidez de Isabel era tão milagrosa e surpreendente que Gabriel se referiu a ela como impossível e a usou para encorajar Maria, que também concebia um filho fora dos preceitos naturais. Zacarias achou a profecia impossível de se acreditar. Por causa da sua dúvida, Zacarias ficou mudo até o nascimento de João. Depois que Isabel concebeu, ela ficou reclusa. O seu coração estava cheio de todo tipo de emoção. De repente, ela estava gerando uma criança muito tempo depois de ter abandonado qualquer esperança de dar à luz. Provavelmente, ela batalhou com os medos de perder o bebê, mas o seu marido mudo era o testemunho vivo de que essa era uma gravidez milagrosa, e a criança que lá estava, concebendo, não era um produto de sua própria força. Depois de prever o nascimento de João, Gabriel visitou Maria para prever sua gravidez. Em pouco tempo, Isabel e Maria deram à luz. 2 visitas de Gabriel, 2 nascimentos milagrosos, 2 profecias, puseram fim a 400 anos de silêncio profético. Dentro de apenas alguns meses, as coisas parecem ficar silenciosas novamente, por mais ou menos 30 anos. As pessoas que experimentam 2 nascimentos assombrosos e esperar 30 anos para ver a manifestação plena do que Deus havia feito. Homens e mulheres de 20 e 30 e poucos anos, que assistiram a esses acontecimentos com grande especulação, estariam nos seus 50 e 60 anos, antes que vissem o futuro do que Deus colocou em seu movimento. Zacarias e Isabel nem estariam vivos quando a voz de João rompeu a escuridão e Jesus entrou no palco. Lucas se referiu à história de Samuel para descrever as próximas 3 décadas da vida de João. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. A vida de João era muito similar à de Samuel. João nasceu de uma mulher que era estéril. Sua vida era um produto de intercessão. Nasceu em um tempo no qual o sacerdócio estava corrompido. Vivia como um sacerdote. Era uma voz profética para o sacerdócio. Crescia no Senhor com o tempo. Ele conhecia a voz do Senhor. Nas 3 décadas seguintes, João e Jesus seguiram um caminho muito parecido, escondido em lugares pequenos. A falta de informação nos evangelhos sobre os próximos 30 anos revela o quão quietos e ordinários foram esses anos. Inclusive, 90% da vida de Jesus foi aparentemente muito ordinária ou corriqueira para ser registrada nos evangelhos. Esses anos, aparentemente quietos, ilustram um princípio profundo: que Deus realiza os seus propósitos pela combinação de sua atividade direta e repentina, e um processo lento e constante de crescimento, que parece ordinário e cotidiano. Deus é paciente e urgente ao mesmo tempo. A maioria das pessoas não abraça os 2 aspectos do trabalho de Deus. Ou elas negligenciam sua necessidade de atividade milagrosa de Deus, ou sua necessidade de ter fidelidade e crescimento por longos períodos. Ainda assim, ambos são necessários. E Deus gosta dos mesmos momentos de transição repentina e dos dias cotidianos de crescimento constante. João e Jesus nasceram em circunstâncias milagrosas. Então Deus usou 30 anos de processo e vida humana normal para amadurecê-los. Deus gosta tanto do processo que ele o escolhe. Quando Deus se tornou homem, ele poderia ter vindo de forma que ele quisesse. Poderia simplesmente ter descido dos céus com um tipo de super-herói e libertado seu povo. Ao invés disso, ele escolheu nascer, escolheu aprender um idioma, escolheu viver uma vida corriqueira, humana, ordinária, na antiga Israel. Escolheu acordar a cada dia, trabalhar, compartilhar refeições e repetir o processo. Ele escolheu crescer em sabedoria e estatura. Ainda por cima, Deus teve prazer nisso. É assim que Deus trabalha. E se não entender isso, você pode ficar ofendido, desencorajado e desiludido. Deus respondeu intencionalmente o clamor de Zacarias por um filho num único momento de sua vida em que ele esteve no santuário.
A aparição de Gabriel, naquele momento, comunicou uma mensagem. Deus lhe daria um filho sacerdote. O encontro de Zacarias foi um resumo da vida de João. Zacarias esteve no santuário para oferecer incenso uma vez em sua vida, mas João permaneceria toda a sua vida oferecendo outro tipo de incenso, ministrando a Deus dia após dia no deserto. Muitos outros sacerdotes estavam envolvidos em política e em outras distrações, mas João havia nascido para ministrar Deus. Tendemos a pensar em João principalmente como um mensageiro, mas isso não descreve adequadamente. João era primeiramente um sacerdote que se tornou mensageiro público por um curto período, provavelmente de 6 a 8 meses. A vida de João e tudo o que se seguiu foi sobre sacerdócio. Se não nos atentarmos a isso, perderemos a mensagem completa da vida de João. Ele era mais do que um profeta anunciando a chegada de Jesus. Ele era um sacerdote cuja vida era uma crítica a um sacerdócio corrupto e político. Deus escolheu um homem para preparar o caminho para ele. E ele ainda procura por sacerdotes que prepararão o caminho para ele. A linhagem familiar era muito importante em Israel. E todos supuseram que João era um presente de Deus para perpetuar a linhagem de Zacarias. A comunidade esperava que ele receberia o nome da família. Mas a criança não seria nomeada em homenagem a Zacarias. Quando João nasceu, Zacarias escreveu confiantemente: seu nome é João. E então profetizou o futuro singular da criança. Essa quebra de costume foi incrivelmente significante. Essa criança milagrosa não tinha sido entregue para perpetuar a linhagem do pai. Ele seria um sacerdote, mas um tipo diferente. Ele não pertenceria a Zacarias, ele pertenceria a Deus. Ele era o filho de Zacarias, mas não continuaria o ministério do seu pai, porque Deus tinha algo diferente em mente. João é comumente referenciado como um mensageiro, um profeta ou um precursor. Todas essas coisas são verdades, mas elas são descritas do que João fazia. Elas não englobam a essência de quem João era. Acima de todas as coisas, João era um sacerdote. Ao invés de permanecer no templo para queimar incenso, ele permaneceu no deserto e ministrava ao Senhor como um sacerdote diferente e um protótipo de um novo sacerdócio. Quando Jesus falou sobre João, ele fez uma série de perguntas pertinentes. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Que veste roupas e moram num palácio real? Sim. O que vocês foram ver? Um profeta? Eu lhes digo, há muito mais do que um profeta. Nesse trecho, Jesus fez a mesma pergunta 3 vezes. O que vocês foram ver? Sem dúvida, toda vez que Jesus fazia essa pergunta, as pessoas na multidão deveriam responder um profeta. Mas Jesus continuou a pressionar com a mesma pergunta. E sempre que ele faz a mesma pergunta 3 vezes seguidas, significa que a resposta que supomos não é a correta. As perguntas de Jesus carregavam uma simples mensagem de que as multidões não haviam entendido completamente o que viram e ouviram. E isso nos força a fazer uma pergunta séria. Se as multidões que viram e ouviram João não captaram quem ele verdadeiramente era, será que nós realmente captamos quem ele era? Assim como as multidões, sabemos informações sobre João, mas não captamos quem ele era de verdade. Muitas pessoas querem ser uma voz, mas elas não podem se tornar uma voz automaticamente. Se você quer ser uma voz, precisa carregar o jugo de Deus e abraçar o caminho para a formação. Ele prepara os seus vasos por anos, geralmente por décadas. Ele tem métodos de preparação, mas ele não tem fórmulas. Fora da vista de todos em Jerusalém, Deus formou e estruturou João no deserto por longos 30 anos. O espírito de Elias estava sobre João, enquanto ele se colocava diante do Senhor e ministrava a ele escondido das multidões. Multidões são sedutoras, mas o deserto é onde o fogo queima, é onde a sarça ardente aparece e Deus fala. No deserto, João viveu em comunhão com Deus, e o fogo queimou cada vez mais forte em seu homem interior. Ele estava plenamente vivo enquanto permanecia diante de Deus e ministrava a ele como um sacerdote. João foi chamado a ir ante a face do Senhor. Então, ele tinha que viver diante da face de Deus.
João precisou viver diante do Senhor por 30 anos, antes de estar pronto para confrontar a corrupção. Muitas pessoas estão ansiosas para corrigir e confrontar, mas a informação correta, mesmo que bíblica, não é suficiente para dar ao mensageiro o direito de confrontar publicamente o povo de Deus. É preciso viver diante da face de Deus e deixar Ele transformar. Existe mais de um tipo de deserto, e entender a diferença é crucial. Há o deserto do teste e o deserto da comunhão. O deserto do teste é um lugar de batalha, e é temporário. A fé é testada e refinada nesse deserto. O objetivo é passar no teste e sair empoderado. Por exemplo, depois que Jesus se batizou, ele foi para o deserto ser tentado por 40 dias. Mas ele não permaneceu lá. Depois do teste, ele saiu empoderado. Entretanto, há um tipo completamente diferente de deserto, o deserto da comunhão. João não é o único que viveu nele. Jesus também se retirava para o deserto sempre que podia. Ele saiu o deserto do teste, mas a sua alma ansiava pela comunhão com seu Pai no deserto. A vivência de Jesus no deserto foi vital para sua vida e para seu ministério. Então, ele frequentemente recorria ao deserto. A maioria das pessoas foca em sair do deserto, mas ele deve ser entendido e abraçado de acordo com seu propósito. O deserto é como uma fornalha de barro que testa o problema das expectativas não alcançadas. Ele nos encurrala e nos faz uma pergunta incisiva: Deus é o suficiente? Quando nos perguntam isso, todos nós pensamos: sim, claro que Deus é suficiente. Mas o deserto nos força a encarar a nossa verdadeira resposta. Ele nos expõe aos desejos mais profundos do nosso coração, porque aparentemente nos oferece apenas uma coisa: a possibilidade de profunda comunhão com Deus, não criada. João provavelmente era um homem de dons. Ele nasceu em uma família sacerdotal, o que significava que ele poderia ter ministrado em um templo que era mais magnífico do que aquele considerado por Salomão. Entretanto, João abandonou a esperança de servir no templo e o senso de importância que a vida de Jerusalém trazia por uma vida em um lugar pequeno e isolado. O deserto não somente expõe os nossos desejos mais profundos, mas também pode moldá-los. Dia após dia, o deserto encurralava João e desafiava suas decisões. Ainda assim, ele permaneceu no deserto, devorando a palavra de Deus, estabelecendo sua vida de oração e discipulado, e discipulando um pequeno grupo também. Ele deixou a fornalha do deserto moldá-lo na forma do mensageiro mais poderoso de sua geração. Muitos cristãos reconhecem que a vitória de Jesus sobre a tentação no deserto foi simbólica. Israel havia falhado no deserto, mas Jesus, como israelita definitivo, foi vitorioso. A vida de João também foi simbólica. Assim como Jesus, João viveu no deserto. Como Israel deveria ter vivido. A sua vida era um retrato do desejo original de Deus para que Israel fosse um povo obediente que desfrutasse da comunhão com Deus lá no deserto mais do que sua herança na terra. João não tomou seu lugar no templo em Jerusalém porque ele não iria priorizar a sua herança no lugar de sua intimidade. Ele arriscou tudo no deserto e abandonou a miragem de sucesso nesta era. Ao invés disso, ele buscou conhecimento de Deus. Ele permaneceu no deserto e buscou intimidade com Deus antes de almejar um encargo público. João entendeu que era isso que Deus queria para Israel depois do Êxodo, e ele aproveitou a oportunidade para buscar conhecimento de Deus em um lugar pequeno. Como veremos, João fez tudo isso por um motivo. A herança de Jesus era mais preciosa do que a sua. A história de Israel no deserto revela o quanto há o jogo no deserto. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele não os levou direto para a terra prometida. Apesar de ser uma jornada curta, ele os guiou a uma jornada mais longa pelo deserto e os reuniu ao redor do Monte Sinai. Ao redor do monte, Deus se revelou e em um acontecimento sem precedentes que nunca se repetiu. Deus desceu no monte em fumaça e fogo. Ele falou audivelmente e a terra tremeu com sua presença. O seu desejo estava claro. Ele havia descido para revelar o seu povo e formar uma aliança profunda de relacionamento com eles. Como Deus desceu sendo Deus, o povo estava tão aterrorizado que não conseguia lidar com sua presença. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Eles disseram a Moisés: "Fale-nos você, e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para não morrermos."
Os israelitas ficaram aterrorizados com a presença de Deus, mas em um curto período eles fizeram um bezerro de ouro e chamaram de Yahvé, e o adoraram com práticas pagãs. Como Israel foi tão rapidamente do terror pela presença de Deus à idolatria ousada aos pés do monte? A resposta é simples: expectativas não alcançadas. Deus guiou Israel até o deserto para se revelar e formar uma aliança com eles. Apesar disso, Israel queria a terra prometida, eles queriam o seu destino e a sua herança. A ironia da situação é que Deus já havia prometido para eles uma profunda herança e havia demonstrado vividamente a sua habilidade de cumprir promessas. O deserto é o lugar onde Deus nos chama amorosamente, para permitir que Ele molde nossos novos sonhos. Deus juntou o seu povo no deserto para entrar em aliança e fazer uma pergunta profunda: eu sou suficiente para vocês? Deus não levou o seu povo ao deserto para puni-lo. Ele criou o deserto para ser um lugar de eterno encontro, onde Israel entrou em profunda aliança com ele. De certa forma, foi uma lua de mel, antes de levar Israel à terra e lhe entregar por herança. Deus desejava um tipo de comunhão com Israel, que não seria possível uma vez que o povo se espalhasse e começasse a aproveitar a sua herança na terra. O deserto só se tornou um lugar de dificuldade e prejuízo por causa da desobediência do seu povo. Apesar disso, e do povo ter falhado no deserto, o desejo profundo de Deus pelo seu povo fez com que ele visse o tempo de Israel no deserto como profunda afeição, séculos depois do Êxodo. O Êxodo demonstra um padrão profundo. Deus busca intimidade e aliança conosco no deserto, antes dele buscar ministério ou impacto. Você pode ver o desejo de Deus na sua primeira declaração a Faraó, quando ele diz: deixe meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Deus obviamente planejava dar a Israel a sua herança na terra, mas ele ordenou ao faraó que deixasse seu povo ir, para que pudesse adorar, festejar e desfrutar de sua presença. Primeiro a comunhão, depois a herança. Deus tinha em mente primeiro o relacionamento, depois a tarefa. Os povos antigos associavam a grandeza de uma nação com o poder dos deuses. Quando Israel viu que Yahvé demonstrou sua superioridade em relação aos deuses do Egito, eles supuseram, racionalmente, que Yahvé iria transformá-los em uma nação maior do que o Egito. De certa forma, eles pensavam que iriam se tornar um Egito 2.0. Eles supuseram que a sua nação recém-liberta iria glorificar a Yahvé em sua prosperidade, poder e grandeza. Eles queriam a herança entre as nações, não um acampamento no deserto. Eles valorizavam a esperança de uma nação mais do que a presença divina em meio à exterioridade do deserto. Como Yahvé não fez o que Israel esperava, quando Israel esperava, ele agiu pela sua própria força. Fizeram um Deus à sua imagem e semelhança e o chamou de Yahvé. Os israelitas não o abandonaram. Eles apenas o redefiniram de acordo com seus próprios desejos. A idolatria de Israel ilustra o que nós pensamos ser para a glória de Deus. Podemos estar mais diretamente ligados às nossas próprias esperanças, sonhos e expectativas. As expectativas não alcançadas alimentaram a idolatria de Israel. Eles acabaram adorando um bezerro porque eles não tinham uma visão da comunhão de Deus no deserto. Israel supôs que Deus queria uma nação gloriosa, o que era verdade, porém Deus não queria outra coisa antes. Ele sempre quis levar Israel à terra, mas eles precisavam se estabelecer como um povo sacerdotal, antes que um rei lhe fosse entregue, ou que a terra fosse tomada. Quando Deus organizou Israel no deserto, ele colocou as tribos de Israel ao redor do tabernáculo, como uma declaração visual de que a nação era um povo sacerdotal, reunido em torno do lugar de habitação de Deus. Ele queria um povo que permanecesse diante dele antes de tomar o seu lugar entre as nações. Tragicamente, Israel rejeitou a intimidade oferecida por Deus no deserto porque estava mais interessado em uma herança imediata do que na herança de ter Deus no seu meio. Ironicamente, a fixação de Israel pela sua herança acabou atrasando a sua entrada na terra prometida. As expectativas não alcançadas são um dos nossos maiores inimigos. Se enxergarmos o deserto somente como lugar de pagarmos o preço para obter uma herança, teremos uma tremenda perda. Perderemos o conhecimento de Deus. Temos nos atentado aos alertas da história de Israel? Ou ainda estamos evitando o deserto, com mais anseios por impacto do que por intimidade? A falha deles no deserto preparou a tragédia para quando ele entrou na terra. Você percebe que haverá consequências futuras por não abraçar o propósito do deserto para esta era?
Nossa vida, agora, é um encontro no deserto. É uma oportunidade única, que não aparecerá novamente, de forjar relacionamentos com Deus. A Bíblia apresenta a nossa caminhada com Deus, nesta era, como uma peregrinação, onde somos estrangeiros, esperando por uma herança futura. Ainda assim, as conferências, os livros, os ministérios cristãos continuamente nos chamam a buscar nossa herança, o nosso destino, e encontrar preenchimento nesta era. O conceito de nosso destino é tão forte que a tarefa de missão está sendo afetada pela busca de um destino. Agora, é comum ouvir pessoas falarem sobre o meu chamado por missões, do que a tarefa de esvaziar suas vidas em prol de outras pessoas. Precisamos examinar cuidadosamente as nossas expectativas, motivações e até o nosso evangelho. Assim como Israel, ansiamos escapar do deserto nesta era. Assim como eles, temos grande expectativa de sucesso, satisfação e herança. Assim como eles, estamos, aos poucos, fazendo Deus à nossa imagem e usando para buscar nossa herança, ao invés de suportar as tensões de viver no deserto. A igreja é um povo do deserto e devemos nos reorientar para uma mentalidade de deserto antes da volta de Cristo. Jesus não está voltando para uma igreja satisfeita com sucesso. Ele está vindo para uma igreja satisfeita com a sua ausência. Uma igreja cheia do anseio por Jesus, receber a recompensa final do seu sacrifício. O Pai ama muito seu filho para enviá-lo a um povo satisfeito com a sua ausência. Deus levantou João e o colocou fora da terra para confrontar Israel com a realidade de sua condição e chamá-lo para se preparar para a chegada de Deus. Dessa forma, Deus levantará mensageiros novamente para chamar o seu povo de volta para o deserto. Em sua maioria serão pessoas anônimas, assim como João. Serão grandes, mas por uma definição de grandeza que é estranha para muitas pessoas. Os mensageiros podem desafiar as pessoas com suas palavras, mas Deus tipicamente faz a sua maior declaração através do estilo de vida deles. Por exemplo, João nunca deixou o deserto. Toda a sua vida foi uma profunda declaração, chamando as pessoas para reorientar suas vidas em torno da mensagem que ele proclamava. Como João, somos chamados a ser um povo que vive nossas vidas diferentemente. Nosso estilo de vida deveria provocar as pessoas a reavaliarem suas próprias vidas. O estilo de vida no deserto parece radical para muitos, mas não é radical de forma alguma. É uma resposta razoável à palavra de Deus e também às possibilidades de comunhão no deserto. Frequentemente, fazemos pouco caso das pessoas que levam a Bíblia a sério, como se fossem extremas. Mas Deus levantou um homem extremo para preparar o caminho para a primeira vinda do seu filho. E nós deveríamos esperar algo parecido, para preparar o caminho para a segunda vinda do filho. Deus irá levantar mensageiros, mas muito mais do que isso. Ele irá transformar a sua igreja em um coletivo de mensageiros. Um povo que sente mais pesar pela ausência dele do que satisfação pelo seu próprio sucesso. E esse povo que preparará o caminho para Cristo. É tempo de surgir uma geração que não exigirá a sua herança até que Jesus tenha dele. Jesus é plenamente Deus e isso significa que era ele quem estava no Monte Sinai, vestido de fogo e cercado de terremotos e trovões. Você consegue imaginar Jesus olhando para Israel com tamanho desejo e anseio pela sua afeição e vendo Israel se voltar para adorar outro Deus, um bezerro de ouro? Agora Jesus está olhando dos céus o seu povo que vive no deserto nessa era. Seus olhos se enchem do mesmo desejo. Mas o que ele vê? Um povo olhando de volta para ele? Ou um povo distraído com deuses desta era, usando o seu nome, mas buscando seus próprios prazeres? Israel experimentou o fogo em uma montanha e nós recebemos algo maior, o fogo interior do Espírito Santo. Iremos pelo mesmo caminho de Israel ou o caminho de João? Independente do que Jesus vê agora, ele sabe o que ele verá antes disso terminar. Ele verá um povo cheio de anseio, um povo que o deseja com um desejo que corresponde ao dele. A volta de Cristo é chamada de uma cerimônia de casamento. Ninguém quer adiar o dia do seu casamento, e ainda assim, muitos dos que pertencem ao povo de Jesus não estão pensando no dia do seu casamento. Entretanto, não terminará assim. Deus virá para um povo que está mais cativado por ele do que pelas coisas dessa terra. Muitos na igreja estão vivendo nesta era desapercebidos, de acordo com o paradigma não bíblico de buscar sua própria herança, quando o modelo bíblico é viver nesta era pela herança de Cristo. As crises nos permitem focar rapidamente a nossa atenção nas coisas que são mais valiosas e ignorar as superficiais. As tribulações que virá no fim desta era terão um propósito semelhante. Irá perturbar o nosso conforto e nos fazer voltar as nossas afeições para Jesus.
e colocar nossa esperança no seu retorno. Alinhar a nossa agenda com a de Deus. No futuro, quando perdemos os confortos que desfrutamos agora e distrações que nos roubam o tempo, teremos a chance de focar nossos olhos em Cristo. A tribulação virá, mas não sabemos quando essa quebra virá. E não precisamos esperar por ele. Temos o convite agora mesmo para nos virarmos, levantarmos a palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo que alinhe nossas afeições a dele. Se respondermos, podemos começar a viver integralmente como um povo do deserto, mesmo se estivermos em um lugar confortável, próspero e cheio de distrações. Muitos cristãos supõem que a crise é necessária para levar a igreja à maturidade. Apesar de Deus poder usar isso, ele não é um pré-requisito. A igreja primitiva criou raízes em cidades regionais e prósperas porque há uma pessoa divina que é mais cativante que prazer, conforto e sucesso. Muitos supõem que o evangelho é mais poderoso entre os pobres e em meio à calamidade. Mas isso é o oposto da estratégia de plantação de igrejas de Paulo. Os primeiros apóstolos plantaram igrejas em cidades poderosas, afluentes, demonstrando que o evangelho é mais forte que influência. Jesus pode ser amado de todo o coração antes da crise do fim dos tempos. Deus está levantando um povo e igrejas que irão abraçar o caminho do deserto, em meio à prosperidade, paz, tribulação e perturbação. O convite está sendo feito agora. Você precisa esperar os eventos do fim dos tempos começarem? Ou você consegue ouvir o convite agora? Independentemente de onde você vive, você é chamado a um estilo de vida de deserto, para que Deus se torne a sua herança e um relacionamento seja forjado na intimidade. Você sempre sairá do eixo se colocar suas esperanças de satisfação nessa era. Consequentemente, o Novo Testamento nos descreve como peregrinos e forasteiros dessa era. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Muitas pessoas pensam que a sua tarefa nessa era é a sua herança. Nossas tarefas não são a nossa herança, porque Deus não nos criou meramente para o trabalho. Ele nos fez para um relacionamento, e se você fez do seu trabalho ou do seu ministério a sua recompensa, isso reduz o seu valor a uma função. O real valor da nossa tarefa não é que conquistemos as recompensas que recebemos, ou a sensação de satisfação que elas podem nos trazer. O real valor da nossa tarefa é que podemos trabalhar com Deus, descobrir quem Ele é em meio ao trabalho e gastar nossas forças para dar a Ele a sua herança. O próprio Deus é a nossa herança, não a nossa tarefa. Portanto, o deserto não é um atraso, é um lugar onde recomeçamos a encontrar a nossa verdadeira recompensa e desfrutar a nossa verdadeira herança. Jesus se referiu a si mesmo como um amigo do noivo, porque ele tinha uma revelação de Deus como o noivo divino. Quando João falou sobre Jesus como um noivo, a sua audiência imediatamente entendeu que era uma referência à revelação de Deus sobre si mesmo como noivo divino, dada no deserto de Sinai. O encontro de Deus com seu povo foi no deserto para se tornar a companheira de Deus em sua aliança. Séculos depois do Êxodo, Deus continuou a usar a linguagem apaixonada para falar sobre o tempo de Israel no deserto. Deus veio ao seu povo como um noivo, porque o deserto é sobre aliança, comunhão e intimidade com Deus. Lá é o lugar onde Deus estabelece um relacionamento com o seu povo, um relacionamento que não é possível em meio a outras distrações. No deserto, ele nos oferece o presente mais caro que ele pode dar, a si mesmo. Estamos muito ansiosos para receber certas bênçãos, e com o resultado, estamos perdendo uma grande oportunidade de estabelecer uma aliança com Deus no deserto dessa era. Essa era serve apenas para dois propósitos. É um palco para Deus se revelar de uma forma que ele não era conhecido antes. É um contexto desenhado por Deus para forjar uma companheira para o seu filho. Este era o intensivo em sala de aula, onde ele se revela a nós e então nos conforma à sua imagem. Essa era é o intensivo em sala de aula, onde Deus se revela a nós e então nos confirma a sua imagem. Essa era não é o lugar que vivemos o nosso propósito definitivo, é o lugar da nossa preparação. Fazendo uma analogia, essa era é o jardim de infância. Um aluno deve ser diligente no jardim de infância, mas ele não é o propósito definitivo de um aluno. O seu verdadeiro propósito e identidade não será revelado nesta era. E se você não reconhecer isso, poderá desperdiçar sua vida em busca equivocada.
Haverá muito choro e lamento na volta do Senhor quando milhões perceberem, repentinamente, que se equivocaram completamente sobre o propósito dessa era. Milhões de santos chorarão descontroladamente quando a dissimulação desta era finalmente for interrompida. Eles serão salvos pela misericórdia de Deus, mas quando eles estiverem diante dele, ele lhes será um salvador. Diante e não um amigo íntimo. Como um pregador costumava dizer, a oportunidade de uma vida deve ser aproveitada durante a vida dessa oportunidade. Essa era uma oportunidade única para estabelecer um relacionamento com Deus e aprender os seus caminhos. A oportunidade que nunca irá aparecer dessa forma novamente. O plano de Deus, para nós agora, produzirá um povo que é brilhante e maravilhoso, preparado para ser a sua companheira eterna. Essa era foi desenhada por Deus para nos moldar para que sejamos como Ele e possamos nos juntar a Ele em profunda intimidade. Uma vez que a noiva de Cristo, que é a igreja, estiver madura, esta terminará. As implicações dessa canção são maravilhosas. Apocalipse 19, do 6 ao 8. Então ouvi o que parecia ser uma voz de uma grande multidão. Uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exaltemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Um dia virá, no qual a igreja será madura e será tanto como Jesus, que os céus declararão que ela é uma companheira adequada para Deus. Pense sobre o que isso nos comunica. Cônjuges não são idênticos, mas devem ser compatíveis. Não nos tornaremos divinos, mas nos tornaremos compatíveis com Deus, tão parecidos com Ele, que o casamento é uma analogia mais próxima de como iremos nos relacionar com Ele. Note também que os anjos não clamam, isso é injusto, quando a igreja se junta a Jesus. Eles não questionam se a igreja é uma companheira adequada para Cristo. Ao invés disso, eles observam, maravilhados, a maneira com que Deus usou esta era para tornar um povo caído, um povo compatível a Ele. Esse é o nosso futuro, e nós estamos preparados para Ele ao tratar esta era como um deserto. Enquanto essa era nos fascinar, ela irá ofuscar o nosso glorioso futuro. Então precisamos de uma mentalidade de deserto que zomba das coisas que capturam a intenção dos homens desta era. Se não conseguimos enxergar essa era com clareza, não iremos viver nem utilizar este tempo corretamente. Tragicamente, a maioria das pessoas não possui nenhuma visão substancial para suas vidas além desta era, ainda que o Novo Testamento repetidamente coloque nosso foco em nosso chamado eterno, a parceria com Deus. O Pai não está comprometido com o nosso sucesso, nas definições humanas, mas está comprometido em nos tornar como Ele. Quando buscamos satisfação e herança nessa terra, entramos numa profunda ignorância sobre o plano eterno de Deus. Milhões de pessoas vivem fascinadas com essa era porque elas não entendem o que Deus quer. Ou eles não desejam abraçar um ponto de vista de deserto para essa era em busca de intimidade com Deus. Mas não terminaremos dessa forma. Deus irá confrontar nossa apatia a Ele, usando pessoas que não estão enamoradas com esta era. Essas pessoas viverão em lugares pequenos ou grandes. Não irão tratar esta era como um deserto e viver vidas cuidadosas, buscando uma intimidade com Deus, que não era possível quando seus corações ainda estavam tomados por afeições corretamente. Essas pessoas buscarão a Deus em uma determinação intensa que irá surpreender a muitos e chocar a outros. Eles abandonarão conforto, sucesso, aplausos humanos, considerando o prêmio da intimidade com Deus mais precioso do que qualquer coisa que possam perder. Eles buscarão ferozmente por mudança em seu estilo de vida, que outros nunca considerariam fazer. Mas para o mundo, essas pessoas parecerão tão bizarras quanto João pareceu em sua geração. Para o céu, elas parecerão lógicas e sensatas. Muitos os considerarão extremos, mas eles avançarão drasticamente a causa do evangelismo pelo mundo de suas formas. Primeiro, irão tirar a igreja da sua fascinação com esta era e apontar para sua gloriosa herança em Deus. Isso libertará a igreja de muitas correntes que atualmente a impedem, e terão um papel importante em mobilizar a igreja global para as missões dos fins dos tempos.
Depois, o mundo verá pessoas cujo estilo de vida corresponde à sua mensagem. Essa combinação de mensagem e demonstração do Evangelho produzirá um grande testemunho. O mundo não é provocado pelo Evangelho quando vê cristãos cativados pelos mesmos sonhos que cativam a todos os outros. Quando o cristianismo se torna uma opção mais religiosa para se chegar ao sucesso de Jesus, Cristo é apresentado como caminho para atingir nossas metas humanas e obter felicidade eterna. Isso não provoca o mundo. Ele vê além da nossa fachada. Quando adotamos certas práticas ou códigos morais, mas continuamos cativados pelas mesmas coisas que motivam todos os outros. Entretanto, o mundo é confrontado sempre que um grupo de pessoas, por vontade própria e com alegria, não faz questão de qualquer herança dessa era. É um tempo da igreja se tornar um povo que abraça o deserto. Deus não está procurando indivíduos isolados, mas um povo que ouvirá o seu chamado. O chamado ao deserto é um chamado ao estilo de vida coletivo, e não isolado. O deserto é mais que um teste para se passar ou uma estação temporária. É um lugar onde o nosso pensamento e nossas afeições são transformadas. Antes dessa era terminar, haverá um povo que não somente abraçará o estilo de vida de deserto, ele o buscará. Quando pessoas são viciadas em drogas, elas passam por uma desintoxicação dolorosa para se libertar. Quando começamos essa desintoxicação, elas podem sentir que vão morrer, mas conforme persistem, começam a ganhar liberdade de sua vida de vício. Através desse processo doloroso, eles redescobrem a verdadeira vida. Nós não percebemos que o espírito desta era é como uma droga viciante, que nos oferece prazeres destrutivos e distorce nossos pensamentos. Quando estamos sob os efeitos do espírito desta era, não conseguimos nos atentar ao prazer da sobriedade espiritual, que é encontrada no deserto. Tantos são genuinamente salvos e intensamente amados por Deus, mas ainda estão sob as rédeas do vício dos narcóticos desta era. O deserto é o lugar onde somos limpos do nosso vício. E essa desintoxicação só parece uma punição quando outros desejos são maiores do que o desejo por comunhão. Ela pode ser agoniante de início, mas depois produz vida e liberdade. Muitos provam do deserto quando engajam intencionalmente em disciplinas espirituais ou abraçam um tempo de jejum. Tragicamente, muitos experimentam crescimento espiritual momentâneo através da intencionalidade, mas podem abandonar o desejo prematuro e voltar ao estilo de vida anterior. Consequentemente, a vibração espiritual que eles provaram logo se esvai e volta à dormência espiritual. Eu quero te encorajar, uma vez que você provou dos prazeres do deserto, você não vai precisar voltar para as antigas práticas. A vida nessa era tenta demandar tanto o nosso tempo, que ela requer que nós preenchemos o nosso tempo com várias atividades. Porque assim nós permanecemos atualizados com as variações da cultura e acompanhamos o entretenimento popular. Você não precisa se dobrar a essas demandas. Você pode continuar a estabelecer um novo caminho e a buscar a integridade. Se você fizer isso, você encontrará uma nova dimensão para sua vida. Você encontrará a sobriedade espiritual e, quando isso acontece, verá claramente a névoa dessa era. Você encontrará uma nova vida. Ao tornar certas disciplinas em práticas de toda uma vida. Uma vez que você prova o poder do deserto, você não precisa deixar o deserto, porque ele foi um lugar onde Deus ouviu a voz audível de Deus, onde o avistaram em fumaça e fogo no monte, e experienciaram terremotos que acompanhavam sua presença. Quando eles entraram na terra, a sua presença estava escondida dos santos dos santos. Há certas revelações sobre Deus que você só encontra no deserto. É possível obter herança na terra, mas perder a manifestação de sua presença. O amor de Israel pela glória do Egito e o seu desejo pela terra anuviou sua visão, porque o povo valorizava mais a herança do que a presença. De certa forma, a fascinação com esta era obscura as glórias da comunhão profunda com Deus, através da habitação do Espírito Santo. Temos a tendência de evitar o deserto para poder buscar impacto, que tipicamente significa popularidade e sucesso nos dias de hoje. Costumamos dizer, e talvez sinceramente sentir, que queremos causar um impacto para Deus, mas às vezes nossa busca por impacto está mais conectada à nossa própria glória do que à de Deus. Queremos ser conhecidos e celebrados de uma forma que não parece possível no deserto.
Como Israel, podemos perseguir as promessas de Deus de uma forma idólatra quando negligenciamos o deserto da comunhão. Deveria ser alarmante para nós que a pregação do mundo influente frequentemente está centrada nos benefícios dados por Deus para esta era. O Senhor graciosamente salva as pessoas apesar desta mensagem. Mas é uma mensagem distorcida, que posiciona as pessoas para a idolatria. Deus ama abençoar o seu povo, mas ele não será reduzido em prol das nossas bênçãos, nem está nos formando para o sucesso dessa era. Na verdade, ele não avisa do contrário. Se Deus é o verdadeiro sonho, ele graciosamente dará muitas coisas, mas ele não será reduzido a um meio para um fim desejado. Deus ama nos abençoar, mas ele não nos exige para nós. Nós existimos para ele. Com bastante frequência, honramos um Jesus que moldamos a nossa própria imagem e aos nossos próprios desejos, ao invés de honrá-lo pelo que ele escolheu revelar sobre si mesmo. Essa forma utilitária de se relacionar com Deus é muito próxima à da idolatria e geralmente nos leva até ela. Relacionamentos utilitários com Deus são tão perigosos quanto casamentos utilitários, porque se algo melhor aparecer, a nossa lealdade vai diminuir. Você deve se perguntar, sobriamente, qual é o verdadeiro sonho do seu coração? Deus? Seu chamado? Seu destino? Outra coisa? Como João nasceu de uma linhagem sacerdotal, ele poderia ter uma herança no templo de Jerusalém. Ao invés disso, ele buscou uma herança diferente no deserto e se tornou um tipo diferente de sacerdote. Se você entende que será um sacerdote para sempre, reordenará as suas prioridades nessa era à luz do seu futuro eterno. Se você não perceber que é sacerdócio e a sua única vocação permanente, irá enfatizar suas tarefas nessa era além do necessário. Não é preciso procurar formas estranhas de viver só para ser diferente, nem procurar se destacar. Porém, enquanto você estiver enamorado com essa cultura, não há como ser o mensageiro para ela. Muitos estão tentando se tornar bem-sucedidos e trazer o reino para a sociedade, mas o trabalho da igreja é demonstrar outra definição de sucesso, e no processo expor as mentiras dessa era. Pois muito é prometido, sucesso, mas na verdade o príncipe desta era está nu, e tudo o que existe é uma miragem que não possui substância apesar de exigir demasiadamente de nós. O espírito dessa era está tão disseminado e ganhando força que aos poucos estão dispostos a questionar e confrontar sua ilusão. Nem mesmo a igreja, porém a igreja é chamada para confrontar e expor essa ilusão que vivemos. A mensagem de arrependimento pregada por João era chocante porque ele chamou Israel para se arrepender primeiro. Israel esperava que Deus o libertasse dos opressores, como Roma, mas eles não eram um real problema. João tocou em um problema muito maior. Israel não era compatível com Deus. Deus poderia acabar com o domínio de Roma em um instante, mas Israel não estava pronto para o seu governo. Nós realmente queremos a Deus ou simplesmente queremos que Deus mude a nossa situação? Quando Deus libertou Israel do Egito, o êxodo se deteriorou rapidamente em adoração de ídolos e juízo divino, porque o povo não queria Deus. Então, o que você quer? Talvez você esteja começando a ser convencido de sua própria fascinação com essa era. Essa convicção é boa e não é uma condenação. Lembre-se que Deus se revelou a Israel no deserto quando eles estavam em transigência. E ele lhe fará o mesmo. O chamado ao deserto é um convite e não uma avaliação. Ele não procura aqueles que alcançaram a perfeição. Ele está buscando aqueles que abraçarão o processo. Se você abraçar o processo, ele trará a transformação. Se você o seguir pelo deserto, ele cuidará do restante. Por milhares de anos, o céu ao redor da terra era escuro durante a noite. Mas por causa da eletricidade, as cidades modernas não são mais escuras. Ao invés disso, elas parecem ser brilhantes por causa da luz artificial. A luz moderna permite uma vida noturna das cidades, mas possui outra consequência. Não é mais possível enxergar o brilho das estrelas no céu. Nossas luzes artificiais não se comparam, remotamente, ao brilho de uma única estrela. O nosso Sol é apenas uma estrela mediana. Mas elas podem obscurecer o brilho de milhares de estrelas. Esse fenômeno é chamado de poluição luminosa. Viver nessa era é como viver em uma cidade moderna de noite. É uma mistura de escuridão junto com luzes artificiais. É uma ilusão de claridade, mas a luz celestial é obscurecida. Se você mora em uma cidade moderna,
a única forma de enxergar o brilho das estrelas é saindo da cidade, em direção ao deserto. Semelhantemente, o único jeito de ter uma visão da luz celestial é ir para o deserto. Assim como as estrelas no céu são mais visíveis e mais brilhantes quando estamos longe das luzes da cidade, assim também a pessoa de Deus queima mais vividamente no deserto. Porque lá é um lugar onde Deus remove as distrações e elimina as outras opções. Há momentos nos quais Deus nos restringe e nos diminui para nos amadurecer. Ele até mesmo irá impedir o nosso sucesso temporário, porque ele é mais zeloso por quem você se tornará do que pelo que você conquistará. Quando Deus te restringe ou diminui, não é uma rejeição, é uma demonstração do seu amor. Mas a sua maior alegria está no seu encargo. Isso irá soar como uma punição. Você pode até confundir isso com uma batalha espiritual. Mas no deserto, João se submeteu ao ciúme de Deus sobre sua vida. E se você seguir pelo mesmo caminho, você irá descobrir as emoções ardentes de um Deus zeloso por um relacionamento que não é possível em meio às distrações e afeições recorrentes. A ação de Deus não pode ser entendida à parte do seu zelo. É uma das suas características mais negligenciadas, mas é tão crucial que ele mesmo nomeou-se de zeloso. Porque o Senhor Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua sobre a face da terra. Normalmente, consideramos o ciúme uma emoção negativa, porque costumamos confundir ciúmes com inveja. Ciúme é um desejo intenso por algo que pertence a você e está sendo ameaçado por alguém. Inveja é um desejo intenso por algo que pertence a outra pessoa. Sentir ciúmes é correto. Sentir inveja é errado. Por exemplo, um homem deveria ter ciúmes se alguém tentar seduzir sua esposa, porque ele tem uma aliança com ela, inclusive sem nenhuma emoção ou reação. Algo está drasticamente errado. Sabemos que instintivamente deveríamos sentir ciúmes. Por outro lado, se um homem deseja sua esposa de um outro homem, isso é inveja e obviamente é errado. Sempre que o relacionamento de aliança é ameaçado, o ciúme é uma resposta normal e esperada. Maridos ciumentos não são cuidadosos e não estão preocupados com danos colaterais. Eles estão preocupados somente com o objetivo de sua afeição. Sentir ciúmes não é racional e razoável, porque flui de um desejo intenso. Entendemos isso em relacionamentos humanos, mas temos a tendência de ignorar quando se trata do nosso relacionamento com Deus, porque esquecemos que Ele é uma pessoa real. O zelo de Deus é uma bela expressão da intensidade do seu compromisso com o seu povo. O seu zelo é a base das descrições bíblicas mais intensas sobre a sua salvação e o seu julgamento. O zelo de Deus é uma descrição bíblica do seu amor, e o zelo divino é muito, muito mais intenso do que o zelo humano. O nome de Deus é zeloso, e ele se relaciona com seu povo como um marido ciumento. Até que você conheça a Deus como Deus zeloso, você não o conheceu realmente. Se você está em Jesus, você está em um relacionamento de aliança com Deus. E ele se relaciona com você como um noivo ciumento. Isso é lindo, mas pode ser assustador. Por exemplo, se os cristãos buscarem o pecado de todo o coração depois de ter entrado em uma aliança com Jesus, rapidamente descobrirão o zelo de Deus. Eles verão o pecado, que antes era prazeroso, deixando de ser satisfatório. Pode até levar à depressão e miséria, porque não conseguem encontrar alívio na sua transigência. Deus cercará um cristão transgressor com espinhos, ou seja, ele utilizará a dificuldade para provocá-lo a se voltar para ele. O motivo para isso é simples: uma vez que pertencemos a Deus, ele não nos reparte com ninguém. Ele irá te tirar de qualquer coisa que compete com ele, e ele não será uma das afeições dentre as outras concorrentes, nem mesmo as cristãs. Ele quer que o seu amor supremo, que determina todos os aspectos da sua vida, e que você o ame de todo o coração, da mesma forma que ele te ama. Ele não está torcendo para o seu povo o amar. Ele já previu que o seu amor, que o seu povo o amará. E ele é capaz de cumprir essas promessas. Em seu zelo, Deus não hesitou em destruir os ídolos de Israel, nem mesmo quando eram bênçãos prometidas. E não hesitará em remover tudo o que compete com ele, inclusive o empreendimento ou o ministério bem-sucedido. O zelo de Deus é central ao seu caráter. É uma demonstração de força do seu amor.
Se estamos desconfortáveis com seu zelo, estamos desconfortáveis também com seu amor.